Pela primeira vez nesta campanha, os candidatos à presidência se enfrentaram na TV num encontro marcado por poucas propostas, muita tensão e por um embate até agora inédito entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL. Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou destacar 5 momentos que marcaram o debate, organizado por Folha de São Paulo, TV Cultura, UOL e Band. Além de Lula e Bolsonaro, participaram Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, da União Brasil e Felipe Dávila, do Novo. Primeiro ponto, os duelos entre Lula e Bolsonaro. Logo no primeiro bloco, nas perguntas diretas entre os candidatos, Bolsonaro escolheu Lula para responder sobre corrupção. 1 minuto, por favor. Corrupção. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? É uma referência ao esquema de corrupção trazido à tona pela Operação Lava Jato e que resultou na condenação e prisão de Lula por 580 dias. Essa condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que Lula não teve seus direitos respeitados no processo conduzido pelo então juiz Sérgio Moro. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi sabe que nós fizemos nosso governo. Bolsonaro fez réplica chamando o petista de mentiroso. Nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. E Lula acusou Bolsonaro de, entre aspas, destruir o seu legado de inclusão social e crescimento econômico na presidência. Outro embate acalorado aconteceu quando Lula criticou o sigilo de 100 anos imposto por Bolsonaro a informações como gastos no cartão corporativo ou documentos como o processo interno do Exército contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela participação num ato político ao lado de Bolsonaro. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Lula obteve direito de resposta e reagiu. Apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele, porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU, e estou aqui candidato para ganhar as eleições. E aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos que eu quero. O seu tempo. Seu tempo foi esgotado, candidato. Mas os embates não ficaram só entre os dois. Ciro Gomes criticou as recentes declarações de Jair Bolsonaro sobre não existir fome no Brasil. Mas assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse, pura e simplesmente, que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não... Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né? Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui e elas sabem o que é uma criança dizer, mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA
que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. O segundo bloco teve outro momento tenso. Foi quando a jornalista Vera Magalhães, escalada para fazer perguntas aos candidatos, fez uma a Ciro Gomes. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Ao fazer a tréplica, Bolsonaro atacou a jornalista. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Outros candidatos manifestaram solidariedade a Vera Magalhães e criticaram a postura de Bolsonaro em relação a mulheres. Nós temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer. Bolsonaro respondeu. A senhora é uma vergonha no Senado Federal e não estou atacando as mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Soraya Tronic também criticou Bolsonaro. Eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. A questão feminina não ficou restrita a esse episódio. Políticas voltadas ao público feminino foram tema de mais perguntas feitas aos candidatos e de trocas de acusações. Uma das primeiras a levantar o assunto foi Simone Tebet. O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? O presidente respondeu que essa era uma acusação barata que não cola mais. Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi um estuprador. Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Vem com um discurso barato, que eu ataco, que eu agrido as mulheres. Não cola mais. Não cola isso. Uma mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque é mulher. Chega de vitimismo, somos todos iguais. Repito, sancionei mais de 60 leis em defesa das mulheres. E eu tenho certeza que uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, porque eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas. Em outro momento, o alvo foi Lula. O petista foi indagado pela jornalista Ana Estela de Souza Pinto sobre se iria formar um ministério com metade dos cargos ocupados por mulheres. Lula evitou se comprometer com essa meta, dizendo que vai, entre aspas, indicar pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Olha, primeiro, eu não sou de assumir compromisso, de me comprometer a fazer metade, a indicar religioso, a indicar mulher, a indicar negra, a indicar homem, ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Eu tenho orgulho de ter
indicado o primeiro negro para a Suprema Corte. Eu tenho orgulho de ter indicado a Carmeluta para a Suprema Corte e poderia indicar muito mais. Pode se indicar muito mais, pode até ter maioria mulher. O que não dá é para você assumir o compromisso numericamente, ou seja, você pode ter maioria de mulher, você pode ter maioria de mulher no Congresso, você pode ter maioria de mulher no Senado. Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível eu passarei por mentiroso. Outro momento que chamou a atenção foi quando Lula e Ciro tiveram um confronto direto. Ciro foi por diversos anos um dos principais aliados de Lula. Ele chegou a ser ministro da Integração Nacional durante o governo do petista, mas nos últimos anos virou um dos principais críticos do ex-presidente. Lula foi questionado pela jornalista Patrícia Campos Melo sobre como faria para atrair o apoio de Ciro Gomes em um eventual segundo turno, num momento de tanta animosidade entre os dois. E Ciro foi questionado sobre se daria esse apoio a Lula. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativa. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Outra devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre. É igualzinha a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Aqui um adendo importante. Em 2018, quando Bolsonaro foi ao segundo turno com o candidato petista Fernando Haddad, Ciro viajou para fora do Brasil e foi criticado por setores da esquerda por supostamente não ter se empenhado contra a eleição de Bolsonaro. Ciro tem dito nesta campanha que quer reconciliar o Brasil e ser uma alternativa à polarização entre Lula e Bolsonaro. Felipe Dávila e Soraya Tronic protagonizaram um breve embate sobre legitimidade do fundo eleitoral. O fundo é garantido por recursos públicos e é destinado ao financiamento de campanhas eleitorais. Neste ano, a estimativa é que o fundo seja de 5,7 bilhões. Para Dávila, o fundo é, entre aspas, uma excrescência, por, nas palavras dele, tirar dinheiro da educação, da pobreza e do atendimento médico para financiar campanha política. Soraya Tronic rebateu, afirmando que nem todos os candidatos teriam as mesmas condições financeiras que Dávila para financiar suas campanhas. O candidato declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 24 milhões de reais. Candidato, nem todos têm o patrimônio que o senhor tem e que muitos doadores da campanha de vocês têm para tocar uma campanha que é caro, muito cara. Se nós não tivéssemos o fundo eleitoral para financiar a democracia, nós nunca, principalmente nós mulheres, jamais teríamos acesso à política. E diante de todos esses momentos de embates, você pode estar se perguntando, cadê as propostas? No início do debate, Lula e Ciro Gomes foram perguntados sobre seus planos para a educação. A primeira coisa que eu pretendo fazer, se ganhar as eleições, é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores de estado, convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento, para que a gente possa fazer um pacto de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. Portanto, nós precisamos transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos.
E para isso eu preciso dizer como. Mudar o padrão pedagógico, trocar o decoreba por um ensino emancipador, que os tempos digitais pedem, e reforçar estruturalmente o financiamento. Simone Tebet falou numa poupança para os jovens não deixarem as escolas. Nós vamos colocar um poupança jovem. O nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano e no final do terceiro ano do ensino médio vai ganhar R$5.000 para fazer o que ele quiser, dar uma entrada numa moto ou num celular, mas para que ele não saia, porque a educação vai ser prioridade pela primeira vez na história do Brasil. Uma das propostas apresentadas por Soraya Tronic foi a criação de um imposto único. Nós temos uma solução para o nosso país, é o Imposto Único Federal. Nós trocaremos 11 impostos federais por um imposto só. Felipe Dávila falou em cortar desperdícios da máquina pública. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda. E nós temos de conciliar, sim, com o gasto público. Mas para fazer isso, é preciso cortar desperdício da máquina pública. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Bolsonaro prometeu manter o valor de R$600 do Auxílio Brasil em 2023. Nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$200 até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de R$600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Mas Lula destacou que isso ainda não consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Uma pesquisa qualitativa feita pelo Datafolha com 60 eleitores indecisos que assistiram ao debate em tempo real mostrou frustração pelo excesso de atritos entre Bolsonaro e Lula. Para os eleitores que participaram da pesquisa, os dois candidatos pareceram mais preocupados em atacar um ao outro do que apresentar suas propostas. Eles também avaliaram que Simone Tebet teve o melhor desempenho no debate, seguida por Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro. E conquistar esse voto é crucial. Os indecisos representam 7% do eleitorado e podem definir uma possível vitória de Lula no primeiro turno. Ou seja, segundo as pesquisas, não tem indecisos em número suficiente para virar o jogo para Bolsonaro, já que a distância entre os dois primeiros é maior que isso. Mas se parte desses votos for para Lula, aumentam as chances de o ex-presidente vencer no primeiro turno. Por hoje eu fico por aqui, mas siga acompanhando a nossa cobertura de eleições aqui no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Até a próxima!